Eu quero convidá-los a ler um verso muito conhecido de onde está escrito na carta aos Romanos, no capítulo 8, e o verso de número 26. Romanos capítulo 8, versículo de número 26. Você pode também acompanhar ali pelo auxílio do Data Show. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E da mesma maneira, ainda o 26, só repetindo, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas. Poder estar sentado, irmãos. Meus irmãos, minhas irmãs, o fato de nós sermos totalmente, e isso quer dizer em tudo, e exclusivamente, que quer dizer somente em Deus, o fato de nós sermos totalmente e exclusivamente dependente de Deus, é porque nós somos frágeis. As nossas estruturas, elas são em todas as dimensões vulneráveis. A Bíblia vai nos deixar muito claro que nós somos fracos fisicamente, nós somos fracos emocionalmente. Pode ver que quando nós passamos por algumas situações, não precisa nem ser muita coisa, mas algo que não é costumeiro, que mexe com as nossas emoções, nós já sentimos como um peso sobre nós. Somos fracos emocionalmente, nós somos fracos moralmente. Espiritualmente falando, nós também não temos força em nós mesmos que nos capacita a, por nós próprios, na nossa própria força, melhor dizendo, que tenhamos as condições necessárias para vencermos na vida. Então, o certo, que quando a palavra do Senhor fala que Deus olha para nós e compadece de nós, está lá no Salmo 103, porque Ele olha e vê que nós somos pó, e isso não é somente na nossa estrutura física, mas em todo o nosso ser. Poderíamos fazer essa afirmação: somos essencialmente fracos. Todo o nosso ser, toda a nossa vida, ela é vulnerável, ela é frágil. Por isso, quando o Senhor Jesus nos prometeu e nos dar o seu Santo Espírito, Ele não falou isso aos seus discípulos, e também cabe a nós essa palavra, porque o Espírito foi dado a eles e a nós, não apenas como uma questão de sobrevivência, ou melhor, não apenas como uma questão de consolo. Eu vou partir, mas eu vou dar o Espírito para ficar aí com vocês, para consolar vocês. Não é somente nesse sentido, ainda que o Espírito é consolador, mas é na verdade por uma questão de sobrevivência. Por isso que ele disse que ele enviaria outro, e outro da mesma natureza, da mesma espécie, outro, porque exatamente é isso que o Espírito Santo veio, ser aquilo que Jesus foi para os seus discípulos. Porque assim como os discípulos começaram a se entristecer em saber que Jesus partiria, mas o Senhor estava garantindo que com a presença do seu Santo Espírito, nós conseguiríamos mantermos vivos, porque Ele não nos deixaria órfãos. E o Espírito Santo então veio exatamente para ser essa força que nós não temos, que nós precisamos,
E entre as funções do Espírito, Paulo aqui está dizendo que ele nos ajuda, ele nos assiste, ele é aquele que coloca-se ao lado, ele é aquele que pega a ponta do peso do outro lado, ele é aquele que nos dá a força que precisamos, ele é aquele que nos carrega quando nós não temos força sequer para caminharmos. Então tudo isso nos revela a necessidade que nós temos do Espírito Santo. E aqui eu gostaria rapidamente de falar com os irmãos, pelo menos apontando, sinalizando 4 formas que o Espírito Santo nos ajuda nessa nossa fraqueza, que nos assiste, que é o nosso companheiro, que não deixa a gente sozinho, que está do nosso lado, que nos dá a força que nós precisamos. A primeira forma que nós podemos ver é o Espírito, ele nos ajuda na nossa luta injusta contra o pecado. Sabe por que eu faço essa afirmação? Que o Espírito nos ajuda nessa luta injusta, porque nós somos tão frágeis, que por nós mesmos, nós não temos condições nenhuma de vencer o pecado. Já falei aqui que a fraqueza que a Bíblia está dizendo que o Espírito nos assiste, ela remete também à nossa fraqueza moral. Paulo fazia essa afirmação, em revelar essa fraqueza também, quando ele diz assim: olha, o bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Por quê? Porque a força do pecado é maior do que as nossas próprias forças. Nós podemos ter das melhores intenções, nós podemos ter boa vontade, nós podemos fazer propostas para nós mesmos, para Deus e para o mundo, que nós não vamos mais cometer tal pecado. Mas se o Espírito de Deus não estiver nos assistindo, as nossas palavras serão insuficientes. Mas aí eu encontro em Romanos também, aqui no mesmo capítulo 8, no versículo de número 11, dizendo que o Espírito Santo é o Espírito da ressurreição. É o poder do Espírito que habita em nós, é o mesmo poder da ressurreição. O poder que levantou Jesus dentre os mortos, é o poder que nos vivifica também. Quando a palavra do Senhor nos garante, em Romanos 6:14, que o pecado não terá mais domínio sobre nós, não é porque agora a gente começou a ter uma força que nós não tínhamos no nosso próprio ser, na nossa estrutura, não, é porque agora nós recebemos a ajuda do Espírito, nós recebemos a ministração do Espírito, ele vivificou o nosso ser, ele quebrou o ciclo do domínio, do subjugo, do pecado que nos escravizava, gerando em nós o desejo pelas coisas do Senhor, nos levando a ter afeição pelas coisas divinas, nos levando a desprezar as coisas deste mundo e da nossa carne, e anelar pelas coisas espirituais. Isso é obra do Espírito Santo. A nossa luta então contra o pecado, ela é injusta, porque o pecado tem mais força do que nós. O pecado, ele tem poder de aprofundar, de arraigar na vida humana, de escravizar, de aprisionar, de cegar, de cauterizar, de destruir completamente a vida humana. Mas o poder do Espírito, ele veio com muito maior graça, com muito maior poder, com muito maior profundidade, e penetrou em toda a área da nossa vida, e quebrou então esse ciclo do pecado, e nos trouxe a vida em Cristo, a obra da santificação em nós. E hoje nós podemos vencer as nossas fraquezas morais. Os nossos pensamentos não serão transformados em pecado, os nossos pensamentos não transformarão em adultério, os nossos sentimentos não se redundarão em pecado, a nossa vida não será escravizada por Satanás, porque nós temos a ajuda do alto, a ajuda do Espírito. Se você chegou aqui nesta noite, quem sabe sentindo a fraqueza,
por causa dessa luta do pecado, acredite, você é auxiliado pelo Espírito. O poder do Espírito Santo está na nossa vida, e por meio dele nós vencemos todo o mal, nós vencemos toda a obra do pecado. Acreditamos nisso, irmão? Não apenas de uma forma teórica, como o pastor Damião já falou aqui hoje, mas apossamos desta verdade, que o Espírito de Deus está em ti. Quando o pecado te cercar, quando o pecado bater na tua porta, quando o pecado invadir os seus pensamentos, quando a voz do pecado querer dizer para você que você não tem saída, que a única coisa agora realmente é se entregar, acredite no Espírito que está bem do teu lado, muito mais do que isso, dentro de você, e use o poder que há no Espírito. Você tem essa graça de Deus. Jesus morreu para isso, para que você tenha essa vida vitoriosa nele, pelo poder do Espírito que nos ajuda. Em outras palavras, com a graça do Espírito nos ajudando, nós não vamos perder essa batalha contra o pecado. Levante a sua mão e reconheça, glorificando o nome do Senhor: você é vitorioso em Cristo Jesus. Você tem capacidade para vencer a sua carne, você tem autoridade para dizer não ao pecado, você tem potencial para renunciar, seja qual for o mal, para vencer qual for a tentação. O Espírito te assiste, o Espírito te ajuda, o Espírito te habilita, o Espírito te equipa. Você é ajudado pelo Espírito Santo de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Uma segunda forma que nós podemos ver dessa assistência do Espírito em nós, nos ajudando na nossa fraqueza, é que Ele também nos ajuda na nossa pobreza espiritual. Irmãos, a vida cristã, ela é completamente sobrenatural. E quando fazemos essa afirmação, é no sentido de dizer que nada que precisamos para viver a vida espiritual é de forma natural. Com isso eu não estou querendo aqui eliminar as nossas responsabilidades, o nosso compromisso, a nossa cooperação como humanos dentro de uma naturalidade das ações que temos que fazer, mas é no sentido de dizer que todas as coisas que agem para produzir esta vida de Deus em nós não são a partir de meios naturais. Isso é por meio de uma obra sobrenatural. Portanto, sem o Espírito de Deus na nossa vida, nós somos mendigos espirituais. Nós vivemos numa extrema pobreza espiritual. Em que sentido, pastor? No sentido que eu não tenho recurso nenhum de mim mesmo para viver esta vida em Cristo. Mas quando eu olho Paulo orando pela igreja, pelos irmãos em Efésios, lá no capítulo 3, a partir do verso 14, e ali no verso de número 16 precisamente, ele vai dizer que ele ora para que os irmãos sejam enriquecidos ou ministrados pelas riquezas da glória de Deus, para que eles sejam fortalecidos no poder mediante o Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, nós somos pobres por não termos recursos, ou vamos usar aqui uma figura para ficar clara esta explicação. Nós, na nossa vida, na nossa dispensa da nossa vida, está sempre vazia daquilo que é espiritual e que precisamos utilizar para viver a nossa vida com Deus. É como se nós abríssemos um compartimento da nossa vida chamado dispensa, à procura de algo que nos ajuda a ter uma firmeza, que nos ajuda a ter uma graça, que nos ajuda a orar, que nos ajuda a ter fome de Deus, que nos ajuda a perdoar, que nos ajuda a amar, que nos ajuda a cumprir a sua missão, que nos ajuda a viver uma vida de esperança. Enfim, tudo aquilo que nos remete à vida com Deus. É mesmo como se nós falássemos: agora eu preciso de graça para perdoar, vou lá na minha dispensa. Você não vai encontrar nada. Eu estou precisando orar, eu preciso agora de uma graça para me orar. Você vai abrir a sua dispensa para encontrar, não vai encontrar nada.
nada, absolutamente não há nada em nós que possamos pegar de nós mesmos para esse viver espiritual. Nós somos extremamente pobres, mas porque nós estamos vivendo, porque estamos na presença de Deus, porque nós vencemos o pecado, porque estamos aqui firmes, porque o Espírito Santo é a nossa provisão. Ele vai nos provendo de cada, Ele vai nos suprindo de cada provisão que nós carecemos. Ele vai suprindo cada dia, a cada momento, para cada luta, para cada necessidade, para cada situação, para cada eventualidade. Nós temos a provisão do alto, nós temos a provisão do céu, nós temos o recurso da graça, nós temos a ministração do Espírito, que vai nos enriquecendo segundo a gloriosa e abundante riquezas da glória de Deus sobre a nossa vida. E assim nós vamos trilhando o caminho da fé, vencendo no poder do Espírito Santo de Deus. O que você está precisando aí, irmão, hoje? Oh, essa semana foi difícil para você, minha irmã. O que é que você está precisando para manter a sua vida em Deus, para manter a sua firmeza, para manter a sua fé, para manter os seus propósitos? O que é que você está precisando? O Espírito Santo derrama sobre a tua vida, o Espírito ministra sobre a tua vida. Receba pela fé a ministração, a provisão, o suprimento de Deus, mediante a ação do Espírito Santo sobre a tua vida aqui nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Prosseguindo, amados, a terceira forma que eu posso ver o Espírito Santo trabalhando nesta obra de assistência e nos ajudar na nossa fraqueza, é que Ele nos ajuda nas nossas fadigas da caminhada, da jornada cristã. Irmãos, a caminhada cristã, ela é árdua. Os irmãos já me ouviram falar várias vezes aqui, que a alma, uma figura de linguagem, obviamente, a alma chega a suar, sangra, a gente fica ofegante. Por quê? Porque não existe nenhum momento de trégua. Em todo tempo nós estamos lutando conosco mesmo. Nós acordamos, e quando nós vamos lavar o nosso rosto e olhamos para o espelho, nós já estamos dando de cara com o nosso maior inimigo, que é nós mesmos. E se não bastasse a nossa natureza decaída, nós temos um adversário que é estrategista, que vive ao nosso derredor, esperando algum momento de alguma fragilidade, de alguma falta de vigilância da nossa parte para nos atacar. Nós saímos, ou melhor, não precisamos nem sair de casa mais. O pecado está tão perto, com as suas oferendas, com as suas tentações, com suas promessas. E para a gente mantermos a nossa vida firme no Senhor, o nosso propósito de santidade, o nosso compromisso com a missão de Deus, o nosso compromisso de viver o Evangelho, o nosso compromisso de ter uma vida pura, uma vida santa, uma mente limpa, um coração de pureza, o nosso corpo como verdadeiramente o templo do Espírito. Isto é desgastante, isso é realmente trabalhoso, e nessa jornada não tem quem não cansa, não tem quem não desgasta, não tem quem não sente, tem hora como cacos, quebrado, fadigado. Não tem quem em algum momento não chega a dizer: eu não sei se eu vou suportar, eu não sei se eu vou aguentar, porque não é uma luta apenas de resistir àquilo que é mal, mas também é uma luta de sempre estar me alimentando das coisas espirituais. Como eu costumo dizer, esta caminhada cristã é uma via dupla. Ao mesmo tempo que eu enfraqueço carne, eu também tenho que fortalecer o espírito, e para que as duas coisas caminhem junto, realmente é muito desgastante, mas a promessa do Senhor para nós, e Paulo escreve isso quando ele está dizendo a sua segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 4, ele vai falar da perplexidade, das tribulações, das angústias, do sofrer que a vida cristã traz, que o ministério recebe, mas aí ele chega no versículo 16, dizendo assim:
pelo que não desfalecemos, não desanimamos, não nos entregamos, não nos recuamos, não cedemos à fraqueza que sobrevém sobre nós. Por quê? Porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, se desgaste, sente o peso da caminhada, sente a canseira espiritual, ainda que o homem exterior sinta tudo isso, o nosso homem interior é renovado cada dia. O Espírito Santo, Ele está nos ajudando na nossa caminhada. Ela é fadigante, ela é desgastante, mas sabe por que a gente não perde a força? A gente pode até ter hora não ter mesmo pique que tinha ontem, eu posso até ter o mesmo vigor que estava a semana passada, mas eu não paro, eu não recuo, porque o Espírito de Deus vai me renovando a cada dia, Ele vai ministrando renovo, Ele vai me dando vigor. Levante a tua mão pela fé, receba renovo de Deus aí, meu filho, receba renovo de Deus, minha irmã. O Espírito de Deus está conosco, ministrando renovação, ministrando um rejuvenescimento espiritual, para que você não pare. Está difícil, está longa a caminhada, está árdua. O segredo é não parar. À medida que você caminha, o Espírito te encoraja. À medida que você caminha, o Espírito te renova. À medida que você não desiste, vai vindo força, vai vindo mais força, vai vindo mais força. O céu está aberto sobre nós essa noite para ministrar exatamente essa força que nós precisamos. Em nome de Jesus, acredite nessa palavra que eu vou ministrar ao teu coração agora. Nós não vamos recuar. Nós não vamos perecer no meio do caminho. Nós não vamos desistir da jornada, porque o Espírito Santo, Ele vai estar nos assistindo a todo momento, nos dando a força, a graça que precisamos para continuar caminhando. Receba esta palavra em nome do Senhor e vamos prosseguir nessa caminhada de fé em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E para caminharmos aqui já para o final, irmãos, a quarta forma que eu vejo o Espírito de Deus assistindo nas nossas fraquezas é também em nos ajudar na nossa limitação de conservar a esperança. A esperança, ela precisa ser conservada. Já ensinamos isso aqui, inclusive na carta aos Hebreus que estamos aprendendo nas terça-feira. Mas conservar de forma viva essa esperança, da certeza de algo que ainda não vimos, de algo que ainda não se tornou concreto, quando as coisas reais, melhor dizendo, quando as coisas presentes estão vindo contrária a essa teologia de esperança que temos, quando as coisas, ela vem destruindo as certezas dessa esperança, nós não somos capazes por nós mesmos de conservá-la. A tendência nossa nessa hora é permitir que a chama da esperança, que foi acesa pelo Evangelho no nosso coração, comece a se apagar. Porque na nossa fraqueza é muito mais fácil a gente permitir que as coisas presentes, que as coisas visíveis, que as coisas concretas falem mais alto no nosso coração daquelas coisas que ainda nós acreditamos, mas que ainda não vemos, que elas não aconteceram. E é nessa hora que muitas vezes nós estamos perdendo essa chama dessa esperança. É nessa hora que nós estamos desacreditando naquilo que nós centramos a nossa fé, que faz a gente manter feliz, alegre, em meio às tribulações. A esperança da vida eterna, a esperança da salvação, a esperança da vinda de Cristo, é que o Espírito Santo, Ele vendo a nossa limitação, Ele vem nos ajudar. Paulo aqui na carta aos Romanos, no capítulo 15, no versículo 13, ele vai dizer assim, que o Deus de toda a esperança ministre esperança e paz, para que vocês creiam e tenham riqueza, sejam abundantes em esperança, sejam ricos em esperança, por meio do Espírito Santo.
Ou seja, quando a nossa esperança começar a desvanecer, quando a nossa esperança começar a se apagar, quando a nossa esperança começar a querer ir embora, devido às lutas, às dificuldades, o Espírito Santo, Ele sabe que nessa hora é só Ele para nos ajudar. A gente está aqui, olhando para as coisas aparentes, as coisas difíceis, e a esperança quer murchar, a esperança quer apagar. O Espírito Santo vem e faz a gente, é como se levantasse o nosso queixo, o nosso pé, e faz a gente enxergar lá longe. E aí a gente começa a enxergar a glória que vai nos ser revelada. Ele diz aqui no capítulo 8, no verso 18, que as presentes tribulações dessa vida não são nem dignas de ser comparada com as coisas maravilhosas que Deus tem para nós lá na frente. Ele começa, nós estamos vivendo na noite de lágrima. A noite da lágrima é a noite que a esperança quer se apagar. Nas noites das lágrimas é que a esperança quer ir embora. Mas aí vem o Espírito Santo e faz nos enxergar que é possível trilhar, dá para aguentar, suporte essa noite, porque Ele faz a gente olhar lá para o amanhã, e a gente vai ver que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E aí a gente continua acreditando, porque aqui nós choramos, mas nós contemplamos o lugar onde Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Nós não vamos perder a nossa esperança, mesmo com as lágrimas, mesmo com as dores, mesmo com as decepções, mesmo com as notícias que estão chegando todo dia, que está doendo, que está nos levando a lágrima, que está fazendo a gente colocar um monte de interrogações. Nós não vamos perder a nossa esperança, porque o Espírito Santo, Ele está nos ajudando a continuar confiando que aquilo que Deus tem preparado para nós lá na frente é infinitamente, é incomparavelmente melhor. Nós vamos continuar acreditando que a gente pode continuar caminhando nessas certezas daquilo que Deus tem para nossas vidas. Nos colocamos em pé, irmãos, estamos no horário para encerrar. Eu concluo essa palavra, irmãos, reafirmando para você que essas verdades, esta obra de assistência do Espírito, ela é real, ela é viva, ela é atuante. Você pode ser ministrado por essa assistência do Espírito. Você precisa 3 coisas fazer para que isso se torne uma verdade prática na tua vida. Porque não adianta a gente ouvir verdades teológicas, verdades bíblicas, e ficarmos apenas como algo filosófico, algo verbal que não se concretiza, que não é traduzido em algo real na nossa vida. Para que você de fato desfrute dessa assistência do Espírito. Primeiro, almeje essa obra do Espírito na tua vida. Deseje por ela. Anele. Você não pode vir para a igreja e voltar do mesmo jeito que você chegou. Você tem que sentir um anelo pela presença do Espírito. Aqui é o lugar onde o Espírito Santo de Deus se manifeste. Você tem que anelar para que o Espírito te toque, de algum modo que você seja agraciado, ministrado por Ele. E ao voltar para sua casa, você volta dizendo: eu volto mais crente, eu volto mais forte, eu volto renovado, eu volto ministrado. Você tem que almejar isso. E quando você almeja, você vai poder então buscá-lo. Porque não é apenas uma busca porque alguém está dizendo. Por isso que primeiro você tem que anelar, você tem que desejar profundamente. Então busque pelo Espírito que te assiste, pelo Espírito que veio para estar do teu lado, pelo Espírito que veio para estar dentro de você, pelo Espírito que veio para te ajudar nos momentos que você achar que não tem ninguém. Você pode ter certeza, Ele vai estar ali. Busque por Ele. E ao buscar também é necessário a gente permitir, porque o Espírito Santo de Deus, Ele não faz nada na nossa vida se não houver uma permissão da nossa parte. Ele quer, Ele pode,
Mas até onde você quer ser ajudado pelo Espírito? Permita Deus trabalhar no teu coração. Eu quero te convidar a colocar uma mão no seu coração, e a outra mão eu quero que você faça assim. Se você ouviu a voz de Deus falar no teu coração por esta palavra, comece a suplicar a presença do Espírito Santo aí na tua vida. Declare a Ele a sua fraqueza. Declare a Ele o quanto Ele é importante para você, o quanto você depende dEle. Declare a Ele que você entende que Ele é um presente de Deus para a sua vida, e por isso você quer ser administrado por Ele, você quer desfrutar da comunhão com Ele. O Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é uma coisa, o Espírito Santo não é apenas uma verdade teológica, o Espírito Santo é uma pessoa. Fale com Ele, se abra para Ele, se renda para Ele. Diga quais são as áreas da sua vida que você está sendo fracassando, que você não está conseguindo ter vitória, que as suas fraquezas estão falando mais alto. Diga: Espírito Santo, eu preciso da sua assistência aqui, me ajuda. Se abra, e o Espírito de Deus está aqui para te assistir, Ele está aqui para te ajudar, Ele está aqui para te fortalecer. Você não pode voltar para a tua casa nesta noite da mesma forma que você chegou. O Senhor te trouxe aqui para te renovar, o Senhor te trouxe aqui para te encorajar, o Senhor te trouxe aqui para reafirmar os princípios dEle no teu coração. O Senhor te trouxe aqui para te trazer, levar você de volta aos propósitos de santidade que um dia você fez e aos poucos você foi abrindo mão. O Senhor está aqui para te ajudar a vencer as suas depressões, as suas tristezas, os seus conflitos teológicos, as suas incertezas no sentido da esperança do amanhã. O Espírito de Deus está aqui para te ajudar. Ele está aqui, o céu se abre sobre nós, e a presença gloriosa do Espírito se dá de uma forma real para nos assistir, para nos ajudar. Fale com Ele, abra o teu coração para Ele, seja ministrado por Ele. Ele está aqui para nos ajudar. Aleluia. Você pode começar a sentir Ele presente. De repente uma alegria que brota no teu coração, de repente como um vento que sopra sobre você. Não sei, Ele tem forma particular de trabalhar no coração de cada um de nós. Ele tem uma forma especial para falar no nosso coração, para se revelar na nossa vida, da maneira que nós somos, da maneira que nós estamos precisando. Basta você se rendê-lo, basta você abrir o seu coração, basta você se entregar para a ministração dEle. Ele veio aqui para nos ajudar nas nossas fraquezas. Senhor, olha para cada um de nós aqui. Nós reconhecemos que somos fracos, Deus. Não importa quantos anos de fé nós temos, não importa as nossas experiências que já vivenciamos, não importa nada, absolutamente nada, Deus. O certo é que a nossa natureza, ela é vulnerável. Nós somos tão fracos, que por isso dependemos do Senhor. Nós precisamos em todo tempo da assistência do Teu Espírito. Por isso vem de encontro agora ao Teu filho, à Tua filha, a este irmão, a esta irmã. Não sei, Senhor, se é na área moral, se é na sua fé, se é na sua esperança, se é porque está sentindo, Deus, o desgaste da caminhada, a cruz parece estar muito pesada, por causa das lutas que está enfrentando. Eu não sei, Senhor, em quais áreas ou qual área que a tua filha está sentindo tão fraca, que teu filho está sentindo tão difícil agora suportar. Eu sei que o Senhor sabe de tudo. Oh, querido Espírito Santo, começa a prover, Senhor, aquilo que teu filho precisa, que a tua filha precisa. Começa a trazer a graça que eles necessitam. Começa a ministrar o auxílio do alto. Começa a enviar o socorro do céu. Começa a ministrar alegria. Começa a ministrar paz. Começa a fortalecer a fé, o ânimo, para que nós continuamos, Senhor, fortalecido pelo Senhor. Nós continuamos no nosso propósito, em nome de Jesus. Que a tua igreja aqui reunida, Senhor, e aqueles que por intermédio da internet estão acompanhando este culto de algum modo, sejam ministrados pelo teu poder e sejam fortalecidos pelo poder do Espírito. Seja assistido pelo Espírito, seja agraciado, suprido pelo poder do Espírito, de maneira que nós tenhamos graça do céu
para suportarmos mais e mais nessa caminhada, para continuarmos nessa longa jornada, sem olhar para trás, sem desanimar, sem recuar, em nome de Jesus, no poder da tua palavra, no poder do teu nome, eu ministro para a tua igreja, o suprimento do teu Espírito, a graça do teu Espírito, ajuda do céu, mediante o teu Espírito, para que a igreja prossiga triunfante, vitoriosa, e no Senhor, no teu poder, nós continuamos vencendo a nossa carne, vencendo o mundo, vencendo a Satanás, firmes, 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 na esperança, que o Senhor vem buscar a sua igreja. Assim, Pai, nós abençoamos o teu povo, os que estão aqui presentes e esses que estão acompanhando também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.